Imagine entrar em uma live de oração de madrugada, esperando encontrar um momento de paz e reflexão, e acabar testemunhando uma das decisões mais impactantes do meio cristão nos últimos tempos. Foi exatamente isso que aconteceu na transmissão do Frei Gilson, às 4 horas da manhã, quando um espectador inesperado surgiu no chat, Nicolas Ferreira. Ninguém imaginava que aquela seria uma madrugada diferente de tantas outras. O Frei, acostumado a conduzir suas orações para milhares de fiéis, notou algo incomum entre os participantes. Ao perceber a presença de Nicolas, um jovem influente no meio cristão e político, ele não hesitou, fez um convite ao vivo para que ele entrasse na transmissão. O que aconteceu a seguir prendeu a atenção de todos. Com a voz serena, mas carregada de emoção, Nicolas começou a compartilhar sua jornada de fé. A live, que já era um refúgio espiritual para muitos, tornou-se palco de uma revelação surpreendente, um anúncio que pegou a todos de surpresa e mudou completamente o rumo da conversa. Prepare-se para reviver essa história que impactou milhares de pessoas e marcou um novo capítulo na trajetória de um dos jovens mais influentes do Brasil. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias de fé como esta, já se inscreva no canal para não perder momentos emocionantes como esse. Era mais uma madrugada silenciosa, e como de costume, Frei Gilson iniciava sua live de oração às 4 horas da manhã. A transmissão, já aguardada por milhares de fiéis, trazia um ambiente de paz e recolhimento espiritual. A luz suave da capela, o tom sereno da voz do Frei e os cânticos que ecoavam ao fundo criavam uma atmosfera acolhedora, um verdadeiro refúgio para aqueles que buscavam conforto na fé. Enquanto orava e meditava sobre a palavra, o Frei interagia com os espectadores, lendo mensagens e agradecendo a presença de cada um. A audiência, formada por pessoas de diferentes lugares, encontrava na live um momento de conexão com Deus, longe das preocupações e ruídos do dia a dia. Era uma rotina sagrada, uma experiência que transformava a madrugada em um espaço de espiritualidade profunda. O Frei, com sua voz calma e suas palavras de esperança, guiava os participantes por reflexões sobre perseverança, confiança divina e superação das dificuldades. Naquele dia, tudo parecia seguir como sempre. As mensagens de louvor se multiplicavam no chat, testemunhos eram compartilhados e a presença de Deus era sentida em cada palavra dita. Mas o Frei não imaginava que, naquela madrugada específica, algo inesperado aconteceria. Um detalhe aparentemente simples mudaria completamente o rumo daquela transmissão e marcaria a vida de todos que estavam acompanhando. Enquanto lia as mensagens no chat, Frei Gilson percebeu um nome que chamou sua atenção. No meio dos milhares de espectadores que acompanhavam a transmissão, estava Nicolas Ferreira, uma figura influente no meio cristão e político. O Frei fez uma breve pausa, surpreso com a presença do jovem, e logo mencionou seu nome em voz alta. Seu semblante demonstrava curiosidade e emoção, pois sabia da trajetória pública de Nicolas e do impacto que ele exercia sobre muitos cristãos. Sem hesitar, o Frei fez um convite inesperado. Chamou Nicolas para participar ao vivo da live, abrindo espaço para que ele compartilhasse sua experiência e falasse sobre sua fé. A audiência reagiu imediatamente, inundando o chat com mensagens de surpresa e expectativa. Alguns encorajavam Nicolas a aceitar o convite, outros apenas expressavam admiração pelo momento inesperado. Segundos de silêncio se passaram, e então a notificação apareceu. Nicolas havia aceitado entrar na transmissão. Sua imagem surgiu na tela, e ele, com um olhar sereno, cumprimentou o Frei e os espectadores. A atmosfera da live mudou. O que antes era uma madrugada comum de oração se tornava agora um encontro especial, carregado de significado. O Frei, visivelmente emocionado, deu as boas-vindas ao convidado e abriu espaço para que ele falasse. Todos aguardavam atentos, sem saber que estavam prestes a ouvir um testemunho poderoso que marcaria aquela madrugada para sempre. Nicolas Ferreira respirou fundo antes de começar a falar. Sua voz, inicialmente serena, carregava um peso evidente. Ele começou contando sobre sua caminhada na fé, relembrando os momentos em que sentiu a presença de Deus guiando seus passos, mesmo nos períodos mais turbulentos. Compartilhou sobre as dificuldades que enfrentou ao se posicionar publicamente como cristão, destacando as críticas, os julgamentos e até os ataques que recebeu por sua crença. Disse que, muitas vezes, sentiu-se isolado, lutando contra um sistema que constantemente tentava silenciar aqueles que defendiam valores baseados na fé. O chat se encheu de mensagens de apoio, e Frei Gilson ouvia atentamente, com expressão compreensiva. Nicolas continuou, revelando que, apesar das provações, jamais se afastou de Deus. Pelo contrário, cada dificuldade o fazia buscar ainda mais a presença dele. Ele falou sobre momentos de incerteza e fraqueza,
mas também sobre como a oração sempre foi seu refúgio. Disse que a fé era sua força para continuar, mesmo quando as pressões externas pareciam insuportáveis. Conforme relatava sua trajetória, sua voz ficava mais firme. Era evidente que aquele não era apenas um relato qualquer, mas sim um testemunho genuíno de alguém que havia passado por desafios reais e encontrado em Deus sua sustentação. A live, que já era acompanhada por milhares, continuava crescendo em audiência, e as palavras de Nicholas tocavam profundamente aqueles que assistiam. A atmosfera espiritual se intensificava, preparando o terreno para um momento ainda mais forte que estava por vir. Nicholas fez uma pausa, respirou fundo e olhou para a câmera com um semblante mais sério. Ele hesitou por um instante, como se estivesse reunindo forças para continuar. Com a voz levemente embargada, confessou que, apesar de sempre demonstrar firmeza em sua fé, muitas vezes carregava medos e inseguranças. Disse que sentia uma grande responsabilidade ao ser visto como um exemplo para tantos jovens cristãos e que, em alguns momentos, isso pressionava de uma forma que poucos compreendiam. Ele admitiu que já se questionou se realmente estava preparado para carregar esse peso, se era digno da missão que parecia ter sido colocada em suas mãos. Revelou que, em certas noites, se pegava em oração pedindo a Deus que o fortalecesse, que o ajudasse a continuar firme sem desanimar. As palavras de Nicholas carregavam emoção, e os espectadores reagiam no chat com mensagens de apoio e incentivo. Frei Gilson, visivelmente tocado, ouviu atentamente e, com sua voz serena, respondeu com palavras de sabedoria. Disse a Nicholas que a fé não exige perfeição, mas sim entrega e fidelidade a Deus. Explicou que todos enfrentam dúvidas e que isso não os torna menos dignos do chamado divino. O frei, emocionado, falou sobre a importância de confiar plenamente na vontade de Deus e seguir adiante, mesmo sem ter todas as respostas. O momento era intenso, e a conexão espiritual entre eles e o público só aumentava, tornando a live um espaço de verdadeira comunhão e transformação. Nicholas fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, com humildade, pediu permissão para fazer uma oração ao vivo. Frei Gilson sorriu e assentiu, permitindo que ele conduzisse aquele momento especial. O chat, que já estava tomado por mensagens de apoio, explodiu em améns e palavras de incentivo. Todos estavam atentos, esperando pelas palavras que viriam a seguir. Com a voz firme, mas carregada de emoção, Nicholas começou a orar. Ele agradeceu a Deus por sua presença naquela madrugada, por estar cercado de pessoas que compartilhavam a mesma fé e por ter a oportunidade de testemunhar suas experiências diante de tantos. Pediu forças para continuar firme no caminho que o Senhor havia preparado para ele e intercedeu por todos que estavam acompanhando a live, especialmente aqueles que enfrentavam dúvidas, medos e dificuldades. Conforme suas palavras fluíam, a atmosfera espiritual da transmissão se intensificava. Muitos espectadores relatavam sentir a presença de Deus naquele momento, e o número de pessoas assistindo aumentava rapidamente. A live, que já reunia milhares de fiéis, atingia agora um recorde de audiência. Frei Gilson acompanhava a oração com os olhos fechados, visivelmente emocionado. Quando Nicholas terminou, um silêncio profundo tomou conta da transmissão por alguns segundos, como se todos estivessem absorvendo a intensidade daquele momento. Logo depois, o frei retomou a palavra, agradecendo a Deus por aquela madrugada e reconhecendo que algo muito especial estava acontecendo. Após a oração, Nicholas ergueu o olhar, respirou fundo e, com um tom mais sério, disse que precisava compartilhar algo que vinha carregando no coração há algum tempo. Frei Gilson permaneceu em silêncio, atento, enquanto o chat parava por alguns segundos, como se todos aguardassem ansiosos pelo que viria a seguir. Nicholas hesitou por um instante, mas logo encontrou as palavras certas. Com serenidade, revelou que, nos últimos meses, sentia um chamado muito forte de Deus para mudar de rumo. Ele explicou que, ao longo de sua trajetória, sempre viu sua profissão como uma ferramenta para defender valores cristãos, mas, recentemente, seu coração havia sido tomado por um desejo maior: evangelizar os jovens, dedicar sua vida à missão de levar a palavra de Deus para aqueles que mais precisavam. E, por isso, depois de muita oração e reflexão, ele tomou uma decisão, que apesar de tudo ele iria se dedicar à evangelização sim, que ninguém ia impedi-lo de levar a palavra de Deus. O frei arregalou os olhos por um breve momento, surpreso com a revelação. O chat, por sua vez, foi tomado por uma enxurrada de mensagens. Alguns expressavam incerteza, outros comemoravam e enviavam palavras de incentivo. Frei Gilson olhou para Nicholas com admiração e disse que compreendia a profundidade daquele chamado. Com voz firme, afirmou que, quando Deus toca um coração com um propósito tão claro, não há outro caminho senão obedecer.
A emoção era palpável, e a live se tornava ainda mais marcante. Na manhã seguinte, a revelação de Nicolas Ferreira já havia se espalhado por toda a internet. O trecho da live em que ele anunciava sua decisão circulava rapidamente pelas redes sociais, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Influenciadores cristãos, pastores e até figuras políticas começaram a comentar o assunto. Alguns elogiavam a coragem de Nicolas, afirmando que sua escolha era um testemunho poderoso de fé e obediência a Deus. Outros demonstravam surpresa e até questionavam a decisão, refletindo sobre o impacto que isso poderia causar. Nos programas de notícias e nos perfis das redes sociais, o debate crescia. Muitos cristãos viam a mudança como um passo natural para alguém que sempre colocou sua fé em primeiro lugar. Já outros se perguntavam como ele poderia continuar sua missão dentro da política. Mas, para Nicolas, a resposta era clara: ele sentia paz como nunca antes. Enquanto acompanhava a repercussão, Nicolas recebia incontáveis mensagens de apoio. Jovens que se sentiam perdidos na fé diziam que sua história os inspirava a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Pastores o convidavam para eventos e testemunhos. A decisão que ele havia tomado na madrugada anterior não era apenas um marco em sua vida, mas também um divisor de águas para muitas outras pessoas. A sensação de estar no caminho certo só se fortalecia a cada mensagem de incentivo que recebia. Para ele, não havia mais dúvida, estava pronto para sua nova missão. Dias após a live histórica, Nicolas Ferreira sentia-se cada vez mais seguro sobre sua decisão. Sua mente e seu coração estavam em paz, como se finalmente tivesse encontrado o propósito que Deus havia reservado para ele. Sentado diante de uma xícara de café, ao lado de Frei Gilson, ele compartilhava seus sentimentos com o sacerdote. O encontro, marcado por um clima de serenidade, reforçava tudo o que ele havia vivido naquela madrugada transformadora. Enquanto conversavam, Nicolas expressava sua gratidão pelo apoio que havia recebido. Disse que, mesmo diante das reações diversas, sentia que nunca esteve tão certo de algo em sua vida. O Frei, ouvindo atentamente, sorriu e reafirmou que Deus tem um chamado especial para cada pessoa, e quando esse chamado é aceito com o coração aberto, ele mesmo cuida do caminho. Com palavras sábias, lembrou a Nicolas que sua jornada não seria fácil, mas que a graça divina o sustentaria em cada passo. O jovem, então, reafirmou seu compromisso com a evangelização dos jovens. Disse que desejava ser um instrumento para ajudar aqueles que, assim como ele no passado, enfrentavam dúvidas e desafios na fé. Olhando nos olhos do Frei, garantiu que estava pronto para seguir esse novo caminho, confiando inteiramente na vontade de Deus. O encontro terminou com um abraço fraterno e uma oração. A jornada de Nicolas estava apenas começando, mas ele sabia que não caminhava sozinho. Deus estava com ele, guiando cada passo rumo ao propósito maior. Essa história mostra que existem decisões que não nascem da razão, mas sim de um chamado profundo de Deus. Nicolas Ferreira escolheu seguir aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E isso nos lembra algo poderoso: quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quantas vezes nos sentimos perdidos, inseguros, com medo do futuro? Mas essa história prova que, quando confiamos no plano de Deus, Ele nos guia, fortalece e abre caminhos que jamais imaginaríamos. Se essa mensagem tocou você, se de alguma forma essa história despertou algo no seu coração, então talvez seja a hora de olhar para dentro e perguntar: Senhor, qual é o teu propósito para mim? E para continuar acompanhando mais histórias de fé, transformação e testemunhos poderosos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós. Basta confiar e dar o primeiro passo. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.